Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quando você ajuda alguém, você faz isso para servir ou para se sentir bem consigo mesmo? Porque se servir fosse realmente confortável, ninguém desistiria tão rápido. Mas a verdade é que muita gente não cansa de servir. Cansa de não receber aplauso, carinho ou gratidão em troca. Se você já se sentiu frustrado, esgotado ou decepcionado por fazer o bem e não ser reconhecido, esse vídeo é para você. O que você vai ouvir aqui não é agradável, mas pode mudar completamente a forma como você vive, trabalha e se relaciona com o mundo. Fica comigo até o final, porque talvez você nunca tenha servido de verdade, e isso explica muita coisa. Você não serve para se sentir bem. Existe uma confusão muito comum hoje em dia, quase universal, que faz muita gente travar na vida sem perceber. A ideia de que tudo aquilo que vale a pena precisa necessariamente gerar uma sensação boa e imediata, como se o critério último da verdade, da bondade e do sentido fosse aquilo que provoca prazer, conforto ou alívio emocional. É dentro dessa lógica que surge a pergunta: se servir é tão satisfatório, por que é tão difícil? E essa pergunta, embora pareça inocente, entrega algo profundo sobre o modo como a maioria das pessoas vive, aprisionada num horizonte de consciência extremamente limitado. Os seres humanos não se diferenciam apenas por força física, inteligência ou condição social. Essas diferenças existem, claro, mas são superficiais perto de algo muito mais determinante: o alcance da consciência. O que uma pessoa é capaz de perceber, sustentar e responder na realidade pode ser incompreensível para outra. E isso não tem a ver com QI, escolaridade ou status. Tem a ver com maturidade. Quando alguém vive exclusivamente no plano das sensações, tudo é filtrado pela pergunta: isso me faz sentir bem? Se a resposta for não, aquilo é automaticamente rejeitado. Nesse nível, servir é difícil mesmo, porque servir quase nunca é confortável. Servir exige abrir mão de prazer, descanso, vaidade, controle e muitas vezes reconhecimento. O corpo odeia isso. Fisicamente falando, servir é péssimo. O corpo prefere ficar deitado, prefere o açúcar ao esforço, prefere o descanso ao compromisso, prefere o prazer ao dever. Isso é natural. O problema não é o corpo. O problema é quando a vida inteira passa a ser governada por ele. Quando tudo é decidido com base no conforto físico ou emocional, o horizonte da existência encolhe drasticamente. A pessoa passa a viver reagindo, buscando pequenas doses de satisfação, aprovação, elogio, atenção, afeto. Vive como uma criança grande, constantemente magoada porque o mundo não a trata como ela acha que merece. É por isso que tanta gente confunde servir com se sentir bem. Quer ajudar desde que receba algo em troca: gratidão, reconhecimento, emoção, aplauso. Quando isso não vem, a pessoa se frustra e abandona o serviço. Mas isso nunca foi servir. Isso sempre foi barganha emocional. Servir de verdade não tem nada a ver com a sua satisfação. Tem a ver com a necessidade do outro e com o dever que se impõe a você. E é justamente por isso que servir amadurece. Porque ele exige que você saia do centro da própria vida. Existe um ponto decisivo aqui. Quanto mais alguém vive no império das sensações, mais frágil se torna. Qualquer crítica machuca, qualquer frustração paralisa, qualquer desconforto vira motivo para desistir. A pessoa vive cansada não porque trabalha demais, mas porque tudo gira em torno dela mesma. Isso é exaustivo. O sujeito que vive assim revive mágoas antigas como se tivessem acabado de acontecer. Ressente-se do passado, interpreta tudo emocionalmente. Está sempre perguntando: o que pensaram de mim? Será que gostaram? Será que fui rejeitado? Essa é a jaula da sensibilidade. E enquanto alguém estiver preso nela, não conseguirá acessar níveis mais altos de consciência. Amadurecer não é virar alguém frio ou indiferente. Amadurecer é não permitir que o sentimento imediato governe suas ações. É lembrar sem reviver. É sentir sem ser dominado. É agir mesmo quando não dá vontade. E como se rompe essa prisão? Sendo útil. Não útil para se sentir melhor consigo mesmo. Útil porque alguém depende de você. Útil porque algo precisa ser feito. Útil porque se você faltar, haverá uma perda real.
É isso que organiza a alma humana. Quando você assume compromissos reais, algo acontece. Seus problemas internos começam a perder protagonismo. Não porque desapareceram, mas porque deixaram de ser o centro de sua existência. Agora existe algo maior exigindo sua presença. O serviço verdadeiro é extrínseco. Ele acontece fora de você. Não é introspectivo, não é terapêutico, não é emocionalmente confortável. Ele é objetivo, concreto, operacional. Você faz porque precisa ser feito. E isso vale para tudo. Para o trabalho, para a família, para a comunidade, para qualquer função humana legítima. Seja você um pai, uma mãe, um trabalhador, um estudante, um cuidador, um profissional liberal ou alguém começando do zero, a lógica é a mesma. Quando você se torna confiável, a vida começa a fazer sentido. É aqui que entra um ponto fundamental. Não é o porquê que sustenta uma vida, é o como. Grandes propósitos não mantêm ninguém de pé. O que sustenta alguém são as competências concretas. Saber fazer, saber servir, saber resolver. Quem aprende os comos da vida aguenta qualquer porquê, porque não depende de inspiração, emoção ou discurso bonito. Depende de ação, técnica, presença, constância. Uma pessoa que sabe trabalhar, que sabe cuidar, que sabe ouvir, que entrega valor real, não desmorona diante das adversidades. Já quem vive só de ideias grandiosas e propósitos abstratos, mas não sabe operar a realidade, cai ao primeiro impacto da vida. A vida não acontece nos pensamentos sublimes, ela acontece no chão duro da realidade. E é ali que o sentido nasce. Primeiro você ganha força, depois competência, depois responsabilidade. E só então o propósito aparece, não como um sonho distante, mas como algo vivido. Por isso, pare de buscar satisfação. Pare de buscar se sentir bem o tempo todo. Isso enfraquece. Busque servir. Busque aprender comos. Busque tornar-se alguém necessário. Quando você sai do império das sensações e entra no mundo do serviço verdadeiro, algo se reorganiza por dentro. A vida começa a andar, a alma ganha eixo e o peso de existir diminui. Porque no final, servir não é o caminho para se sentir bem. Servir é o caminho para se tornar alguém de verdade. Se você chegou até aqui, então entendeu o essencial. Servir não é sobre se sentir bem, é sobre sair do centro da própria vida e amadurecer. Enquanto tudo girar em torno da sua sensação, da sua carência e do seu conforto, a vida vai continuar pesada, confusa e frustrante. Mas no momento em que você assume responsabilidades reais, aprende a fazer o que precisa ser feito e se torna alguém em que os outros podem confiar, algo muda por dentro. A existência ganha eixo, o peso diminui, o sentido aparece. Este vídeo, Você Não Serve para Se Sentir Bem, é um convite para abandonar o império das sensações e entrar no mundo do serviço verdadeiro, aquele que não pede aplauso, não busca aprovação e não depende de gratidão para existir. É assim que se constrói uma vida forte, estável e necessária. Não com discursos bonitos, mas com presença, compromisso e entrega diária. Se esse conteúdo falou com você, não deixa isso morrer aqui. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários em que área da sua vida você precisa parar de buscar satisfação e começar a servir de verdade. E compartilhe esse vídeo com alguém que anda cansado, frustrado ou perdido. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa é ouvir a verdade certa no momento certo. Porque no fim das contas, uma vida que serve é uma vida que se sustenta.